Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que tá vendo esse vídeo. Esse vídeo é exclusivamente para você, torcedor do Bahia e torcedor do Fortaleza. Esse fim de semana eu acabei passando um bom tempo focado em algumas coisas aqui em Recife e não consegui produzir a quantidade de conteúdo que eu queria aqui pro canal falando do Fortaleza e do Bahia. Ainda cheguei a fazer um vídeo do Fortaleza, fiz um vídeo do Bahia, acredito que no sábado, mas a verdade é que não fiz a quantidade que eu queria fazer. E foi um fim de semana bem ruim, se a gente for analisar uma derrota do Fortaleza e uma derrota do Bahia. O Fortaleza acabou perdendo a liderança do campeonato e o Bahia caiu para a sétima colocação. Mas tem uma parada que tá me incomodando demais. E, sinceramente, não é no time, mas é no astral e no espírito do torcedor do Bahia e do Fortaleza. E eu quero que você se atente até o final desse vídeo para você entender o que eu tô falando, porque às vezes a gente precisa lembrar de onde a gente veio e como a gente estava para que a gente possa valorizar o que vai vir ainda pelo futuro. Porque o futuro não vai ser uma pista limpa, né? O futuro pro Fortaleza, pro Bahia, não vai ser uma pista limpa, não. Vai ser uma pista cheia de buraco. A diferença é que o carro agora é mais potente. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, porque talvez se você não mudar esse pensamento, você pode prejudicar o Bahia e o Fortaleza. Tá? Só pedir pra você, antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Eu tô trabalhando muito aqui para trazer conteúdo para vocês sempre aqui, atualizações dos nossos clubes nordestinos, dando ênfase e dando palco ao nosso futebol. Ao nosso futebol. Aqui no canal do Lula, no foco é o nosso futebol. Então, te inscreve, dá essa moral que você não vai se arrepender, tá bom? Eu não vou nem fazer comercial, eu vou direto pro vídeo aqui, vou colocar aqui para você a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente precisa entender alguns pontos, tá? O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. É o campeonato mais equilibrado do mundo, né? A gente vê a quantidade de clubes grandes que disputam a primeira divisão, nenhum outro país do mundo tem. Se você pegar na Inglaterra, você vai ver ali 4 clubes grandes, ali de grande potencial realmente, que disputam alguma coisa. Se você pegar lá na Espanha, é Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid de vez em quando. Se você pegar ali na Alemanha, agora que o Bayern de Munique deu uma quedinha, mas é Bayern de Munique, sabe? E se você chegar assim, na Itália, aí tem a Juventus, aí tem alguns clubes grandes. A Inter, o Milan, mas a verdade é que no Brasil, cara, se você olhar só esse G10, Botafogo, campeão brasileiro. Fortaleza, um dos maiores clubes do Nordeste. Palmeiras, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. Flamengo, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. Cruzeiro, Flamengo, campeão da Libertadores. Ou seja, se você pegar o Bahia, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, São Paulo, campeão mundial, campeão brasileiro, Vasco, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Atlético Mineiro, campeão brasileiro, Inter. Então, assim, cara, é realmente um campeonato muito disputado, sabe? É uma ilusão muito grande você achar que o time vai conseguir dominar do início ao fim, de ponta a ponta. Isso é muito improvável de acontecer, cara. Nesse campeonato a gente já teve, ó, o Atlético Paranaense como líder, nós já tivemos o Botafogo, que é o atual líder, já foi líder, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, já tivemos vários clubes líderes do campeonato. Então, por que por uma derrota, o time já não presta, não vai dar certo, mais nada mais certo, o Rogério Ceni errou nisso, naquilo outro, porque o Fortaleza cansou. Gente, o campeonato, tá? Se a gente for analisar aqui, né, pela quantidade aqui de pontos jogados do Botafogo, por exemplo, que é o líder, o Botafogo jogou 25, ainda tem 15 partidas não, acho que 13 partidas pro campeonato acabar, sabe? O Fortaleza tem um jogo a menos, tá todo mundo esquecendo disso, cara. Tá todo mundo esquecendo disso. Se o Fortaleza, na probabilidade que vem fazendo, tivesse ganho esse jogo a menos que ele tem, ele era líder do campeonato. Perdeu ali no jogo, no confronto direto, beleza. Mas mesmo assim, o Botafogo continua tendo um jogo a mais, sabe? Quando a gente olha pro Bahia, gente, a diferença do Bahia pro 8º colocado, a diferença são de 5 pontos. O Bahia tá fazendo um baita de um campeonato, muito consolidado ali, sempre brigando pela Libertadores. Só que nesse bolo aí, Atlético Mineiro já entrou e saiu, Inter já entrou e saiu, São Paulo agora tá dentro da pré-Libertadores, mas já saiu, né? O Cruzeiro tá dentro, mas já saiu. Então é um campeonato muito equilibrado. As coisas podem mudar de uma hora para outra, sabe?
voltando pro Fortaleza, dá uma olhada, pega os 10 primeiros aqui, quem tem o melhor desempenho do que, tá até aqui, né? Quem tem o melhor desempenho aqui, eu vou acertar aqui, quem tem o melhor desempenho do que o Fortaleza? Fala pra mim quem tem. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. O Botafogo nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. O Flamengo nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Né? O Cruzeiro nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Olha que o Cruzeiro investiu uma nota no time. Investiu uma nota. O São Paulo, 3 vitórias e 5 derrotas. O Bahia, 2 vitórias, 2 derrotas, 2 triunfos, 2 derrotas e o empate. Então o campeonato tá muito aberto, cara. A gente precisa lembrar que por muitos anos o campeonato do Bahia foi, por exemplo, a brigar para não cair. Era sempre subir a briga para não cair. Aí vai lá uma rodada brigando para não cair, aí se cair no outro ano sobe, se não cair no outro ano briga de novo para não cair. Olha a mudança de patamar que aconteceu com o Bahia e com o Fortaleza. E esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento muito prejudicial para o time. E a gente senta aqui, por exemplo, nos canais, é que eu converso muito com o Linésio, por exemplo, Nerd Rubro Negro, a gente sempre fala que é o seguinte, ó, quando o time perde, as torcidas somem, as visualizações vão lá para baixo, sabe? Gente, qual é o problema? Você tem que se interessar pelo seu clube na derrota e na vitória. Porque senão, cara, você não vai torcer pro time de futebol, porque o time de futebol é isso. Ganha, perde, empata, é campeão, perde título, é assim que funciona. Só que a diferença é que hoje o Bahia tem um aporte financeiro gigante, mudou o patamar, o time é muito forte. O Fortaleza vem tendo uma construção de muitos anos, né, que tá brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, que tá brigando pela Sul-Americana, sabe? Então eu não consigo entender esse clima de terra arrasada. Tem que ter crítica pro Rogério, pro Vojvoda, tem que ter cobrança pro time do Bahia, pro time do Fortaleza, mas tem que também ter discernimento, sabe? Não pode abandonar, porque perdeu, esquece, eu não quero saber. Não, você tem que saber, inclusive, você tem que tentar entender quais foram os erros e cobrar para que os erros não aconteçam novamente, sabe? Então, é uma coisa que eu tava aqui dentro e queria falar, porque não se empolgue, mas que às vezes eu trago aqui vídeo, né? O repórter tal falou disso, o comentarista tal falou disso, bacana. Mas não se empolguem também com tudo que falam lá fora, não. Sabe? Só quem vive o Bahia e o Fortaleza é você, torcedor. Então não entre nessa pira de terra arrasada, não. O Bahia está fortíssimo brigando pela Libertadores. O Fortaleza está fortíssimo brigando pelo título brasileiro. E todos os dois têm totais chances de conseguir isso. Agora, tem que ter paciência, tem que ter a cobrança do torcedor, mas não pode abandonar, tá? Próximo jogo no Castelão tem que ter recorde de público. Próximo jogo na Arena Fonte Nova tem que ter recorde de público. É assim que funciona o futebol. E é assim que vocês vão ajudar o Fortaleza e o Bahia a conseguir aí êxitos ainda maiores nessa temporada, tá bom? Comenta aí o que você acha. Você concorda, discorda com o que eu tô falando? Tô falando bobagem? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo pra vocês. Um abraço, até já. Tchau, tchau.